live do Facebook e YouTube, no www.dewallfm.com e ainda nos sites radios.com e radios.net. Baixe o aplicativo The Wall FM nas lojas Google Play ou Apple Store. Mande mensagens de texto ou voz para o WhatsApp 11 9 4201 9666 ou ligue para falar ao vivo 11 4852 2720. Curta e siga The Wall FM no Instagram e Twitter e compartilhe nossos lives. Brasil Rádio Rock. The Wall FM. TLS, tradição, liderança e sucesso. A palavra que mais aproxima o jeito da TLS de atuar é o envolvimento. A equipe da TLS conhece os detalhes dos condomínios administrados de perto e, através de metodologia própria e tecnologias inovadoras, proporciona aos síndicos uma parceria minuciosa e aos condôminos uma gestão transparente e participativa. Entendemos que o condomínio é o seu lar e, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis realizados por pessoas de confiança e agradáveis, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. TLS, tradição, liderança e sucesso. Administração de condomínios. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 97251 2993. Acesse jornalfocosãocaetano.com. Você tem uma marca? Ela é realmente sua? Não corra o risco de ter que começar tudo do zero, de novo. A Vai Registra é uma empresa de registro de marcas e patentes. Sua marca só é sua se for registrada. A Vai Registra cuida disso para você. Rápido, simples e sem burocracia. A Vai Registra conta com um time de profissionais altamente qualificados e sistemas 100% digitais. Saiba mais em www.vairegistra.com ou entre em contato pelo telefone 11 97969 4394 ou 11 99989 8542. Encanamento entupido? A Canaã resolve. Seja pia, ralo ou qualquer outro encanamento. A Canaã Desentupidora tem equipe altamente qualificada e atende sua casa, seu comércio ou sua indústria na capital, Grande São Paulo, litoral ou interior. Orçamento sem compromisso e serviços sem quebra de pisos e paredes. Canaã Desentupidora 967463676. Entupiu? A Canaã resolve. Jornal Foco São Caetano. Distribuído em todo o comércio de São Caetano do Sul, padarias, bancas de jornais, condomínios e órgãos públicos da cidade. Edições quinzenais, com tiragem de 8.000 exemplares. Entre em contato com a redação do jornal Foco São Caetano. WhatsApp 11 97251 2993. Acesse jornalfocosãocaetano.com. A Arte do Amor, com Márcia Dantas. Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais um programa Arte do Amor com Márcia Dantas. Boa noite a todos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube também, pelo nosso site, o thewallfm.com, e para os sites amigos também, radios.com, radios.net e Radiobox. Claro, também estamos lá no nosso app, nosso aplicativo próprio da Rádio The Wall, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store. Se não tem aí no seu celular, fique sabendo que o aplicativo é de graça e não ocupa quase nada aí do armazenamento do seu celular. Quando tiver aí no seu aparelho, é só clicar para ouvir música ou para ouvir nossos programas aqui, né, Márcia? É isso aí, gente. Baixa o aplicativo, né? Vai acompanhar aqui toda a programação da Rádio The Wall. A gente aí toda semana com novidades, com convidados diferentes, temas e assuntos diferentes aí. Claro, né? Nada melhor do que usar esse espaço de comunicação da The Wall para poder levar conhecimento e desenvolvimento para você. Então,
baixa o app aí, deixa aí salvo para você, além de curtir toda a programação maravilhosa de música boa aqui na Rádio Deual. É isso aí, música e entrevistas, podcasts e, claro, com a sua participação. Nosso WhatsApp está aí na tela, 11 94201 9666, para quem quiser mandar mensagem de texto ou de áudio, ou então dá para ligar para falar ao vivo também, viu, Márcia? Telefone fixo é o 4852-2720. Quem estiver fora de São Paulo, é só acrescentar o 11. DDD 11, né? Liga aí para falar com a gente, né? Falar com a gente. Boa noite, pessoal. Olha só, aqui a gente começando mais um programa, a Arte do Amor. Essa arte de encantar a vida, essa arte de trazer leveza e beleza. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Mais uma vez aqui. Quero começar aqui, né? Falando um pouquinho, trazendo alguns convites aqui para vocês. Então, sábado agora, a gente vai estar organizando aí uma grande festa junina lá no CREC Baetim, em São Bernardo do Campo. Oh, coisa boa. Vai festa ser junina. bom, hein, Isidoro? Vai ter dança, vai ter comida típica, vai ter muita coisa lá. Para a galera curtir esse momento, né? Aproveitar aí. Quer dizer, agora é Julina, né? Porque Junina já foi, né? Uhum. Então você está convidado das 10 até as 8 da noite, lá no CREC Baetinha. E dia 16, né? A gente vai estar também organizando e participando de uma grande festa julina, que vai acontecer lá na OAB de São Bernardo do Campo também. Mas eu vou avisando para vocês aí, para vocês curtirem, né? E tudo tem quentão... Tem milho, quentão, bolo de milho. Vinho quente, milho, né? Pipoca, morango com chocolate, né? Que é a melhor. Eu só gosto dessas coisas, né? A doceira, né? Só quer comer doce, né? Será que lá no Rio Grande do Sul também tem essas coisas boas que a gente tem aqui? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir com ela, gente. Hoje eu estou muito feliz de estar recebendo novamente aqui essa mulher incrível que eu admiro e acompanho aí, né? Sou fã dela aí, seguidora firme e forte aí de todo o trabalho dela, né? Então, vamos receber aqui com muita honra a lindíssima e maravilhosa Adriane Lorenzini aqui. Boa noite, Dri, seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa noite, Márcia, boa noite, Isidoro, tudo bom com vocês? Boa noite, Adriane. E trazer aqui, né, caros ouvintes, você que está aqui assistindo e participando aqui, vai compartilhando essa live, né, vai convidando pessoas aí para assistir, porque hoje a Adriane vem falar aí de uma série maravilhosa que ela fez aí no canal do YouTube dela. E claro que eu, né, curiosa do que sou, convidei ela para a gente vir aqui bater um papo e poder saber mais sobre isso, né? Mas antes da gente entrar aí nas nossas perguntas, Dri, me fala uma coisa, no Sul tem tudo isso aí de comida boa, de festa julina aí pra gente também? Senão você está convidada para vir para cá, viu? É parecido. Olha, é parecido com o que tem aí. Algumas coisas são diferentes, mas vale a pena. As danças, né? Tem bastante pessoal. Tem, porque aqui é mais no estilo, digamos assim, gaúcho, né? Porque aqui Sim. tem as prendas, tem tudo, mas é um pouco mais pro estilo gaúcho. Mas vale a pena também. É muito bom. Legal, Márcia, deixa eu dar um alô aqui para Fernanda Konik acompanhando a gente, mandando o seu boa noite. Nosso amigo Solpshine, lá da Angola. Da Angola aqui, Solpshine, lá da Angola. Seja bem-vindo, né? Eu não sei exatamente o nome dele, mas ele se intitula aqui Solpshine. Ele disse: Viva, saudações, eu estou conectado com vocês. Um forte abraço de Angola. Seja bem-vindo aí, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Vai se conectando, vai participando aqui com a gente. Pode mandar perguntas aqui, que a Adri responde ao vivo aqui para você, hein? Bárbara Wagner também está aqui mandando boa noite. Obrigado, Bárbara. A Sheila Gonzalez também diz boa noite. Muito feliz e grata por ter conhecido a Adriane, abençoada. E a Fernanda Konik está aqui dizendo que a Adriana é excelente. E o programa nem começou ainda, né? O pessoal já está aqui elogiando ela. Eu concordo com vocês todos, caros ouvintes. Essa mulher é luz. E a gente vai bater um papo aqui, né? Para a gente falar bastante aqui do trabalho da Adriane, né? Adriane Lorenzini. Adriane, eu queria que você começasse aí falando, né, para as pessoas, um resumo de quem é você, o que você faz, né? Porque você faz muitas coisas, né? Mas para quem não te conhece ainda, para os ouvintes que estão se conectando com a gente hoje, né? A primeira vez conhecendo você aí, se apresenta um pouquinho para a gente aí, conta um pouquinho de quem é você. Bom, eu sou uma terapeuta holística,
Sou coach de Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas, porque eu estudo Chamas Gêmeas desde os meus 18 anos. Eu tenho 53 anos. E eu vivi tudo isso na prática e na teoria. Porque eu aprendi, né? E não é fácil, não é um caminho fácil. Além disso, em tudo isso eu ainda utilizo a minha mediunidade para auxiliar a caminhada, porque tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, que não se entende, porque cada um tem um caminho. Nem todos nós temos os mesmos caminhos, são diferentes. Então, para cada um, precisa de uma palavra, precisa do entendimento e de um direcionamento. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês a não errarem, como eu também já errei na prática. E agora estou aqui para ensinar. É isso aí, gente. Ela que faz um trabalho maravilhoso, né? Tem um canal lá, a gente vai falar aqui também do canal, né? @Luz do Amor Infinito lá, para quem, então, depois você pode conectar lá e acompanhar todo o trabalho da Adriane. Ela tem mais de 140 vídeos lá, postado com diversos temas, né, sobre chamas gêmeas, e você vai poder aí acompanhar o trabalho dela, né? E a gente está falando aqui de chamas gêmeas, Adriana, o pessoal sempre pergunta, né, para quem não conhece o teu trabalho e quer conhecer, né, o que são as chamas gêmeas, né? Ou o que é a chama gêmea, né? Esse amor tão lindo e tão maravilhoso e tão maluco de se viver. É verdade, é um amor muito maluco e muito difícil, mas que só se vive uma vez. Ou seja, só se vive esse amor com uma determinada pessoa. Bom, para vocês entenderem melhor, eu resolvi fazer uma comparação do que é uma centelha divina. Vamos supor que a centelha divina é um país, tá? E dentro da centelha divina tem mônadas. Vamos supor que são os estados. Cada estado tem 12 almas. Ou seja, cada mônada tem 12 almas. Quando elas vêm para a Terra, elas se dividem em dois. No divino feminino e divino masculino. Se ele encontra metade de qualquer uma dessas almas, de qualquer estado, dentro do seu próprio país, tu tens o quê? Uma alma gêmea. Se as duas metades se encontram, o divino feminino e o masculino da mesma alma, tu tens a chama gêmea. Só que aqui tem uma coisa muito interessante. Quando a alma gêmea se encontra com uma outra alma gêmea, ou seja, a metade de uma alma com a metade de outra alma, mas da mesma mônada, do mesmo estado, as características são tão fortes que são muito parecidas com as chamas gêmeas. Então, o que acontece? As pessoas confundem. E quando elas têm uma alma gêmea, elas acham que é a chama gêmea. Então, essa confusão ocasiona o quê? A chama gêmea é falsa. Porque se elas pegarem... interessante, né, Márcia? Sim, bastante, né? Porque é difícil você... São pequenos traços ali que você tem que observar e sentir, né? Mais do que observar, sentir ali para realmente perceber e diferenciar, né? Essa questão da chama gêmea com a alma gêmea, né? Porque tem muita similaridade, né? Exatamente. Agora, se uma metade de uma alma de um estado encontrar metade de uma alma, vamos supor, do outro estado, que é da outra mônada, então já está mais longe. É como se tu sentisse as coisas um pouquinho diferentes. Então isso aqui é realmente isso é realmente aquilo. Então são pequenos cuidados que a gente precisa ter. Não é fácil, não é. Mas se consegue distinguir, sim. Que maravilha, né? Por isso que eu adoro falar sobre amor. Tá vendo, Isidoro? Olha isso só, é muito interessante, viu? Cada hora a gente vai aprendendo uma coisa diferente, né? Trazendo coisas diferentes aí, né? Ô, Márcia, pessoal aqui no YouTube também acompanhando. Olha, bastante gente aqui. Graciela Brambati, dizendo boa noite. Obrigado, Graciela. A Marisa Batista dos Reis está aqui mandando boa noite. A Adriane é maravilhosa. O trabalho incrível dela, mandou corações também. Maria Aparecida Mendes está aqui dizendo boa noite. Boa noite, Maria. Galera do perfil Papo Reto e Certeiro também aqui, mandando boa noite a todos. O som da Adriane está baixo no YouTube, estamos aqui aumentando um pouquinho, vamos dar um pouquinho mais de gás na voz dela. Obrigado, viu? Marisa Batista dos Reis está dizendo aqui, olá, estou por aqui acompanhando. Suzana Santos, Suzana está dizendo, Adriane sempre a melhor no assunto de chamas. Ela é abençoada, luz em minha vida, te amo, Adriane.
É o comentário da Suzana. Que linda, obrigada, hein? Tem mais. Marisa Batista disse, maravilhosa, ela é a terapeuta holística mais incrível da vida. A Gi Andrade está dizendo também, gratidão por um dia ter acesso ao canal da Adriane, e ela é com todos os conhecimentos dela. Ela é mesmo assim a melhor com todos os conhecimentos dela. Gi Adriane mandou corações a todos aqui. Iris Souza também mandando boa noite, mandou beijos. E agora a Fabiana Morgado também está aqui mandando boa noite. Márcia. Fabi, minha amiga, um grande beijo. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui, né? Certamente que nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui e vale a pena a sua presença aqui porque esse assunto é muito bom, né? Eu sou suspeita para falar, né? E o pessoal vai dando feedback como que tá a voz de todo mundo aqui. Por favor, né? Se tá bom, se tá, porque a gente vai tentando melhorar aqui, né? Bom, você, Adriane, criou um canal, né? Assim, como que surgiu a ideia de você criar um canal para falar sobre esse tema, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que falam, né? Mas da forma como você fala é muito diferenciada do que existem nas redes sociais, aí, pelo menos do que eu acompanho, né? Do que eu pesquiso, do que eu estudo, do que eu assisto, né? Como que surge para você essa ideia de criar um canal no YouTube, né? Para poder falar sobre esse assunto? Bom, foi assim. A minha missão é exatamente essa, de levar adiante tudo aquilo que eu aprendi sobre chamas gêmeas e tudo aquilo que eu sou auxiliada, porque eu sou auxiliada pelo plano espiritual. As coisas que eu falo, muitas coisas são de livros que eu li há muito tempo e continuo lendo, brasileiros e estrangeiros, além, claro, da espiritualidade que me auxilia muito. E como eu vivi muitas coisas, né, até mesmo com a minha chama gêmea, uma das coisas que quem lê o meu livro vai ver é que eu fiz uma promessa, que eu não deixaria ninguém passar pela mesma coisa que eu passei e que ele passou. Então, o que eu resolvi fazer, eu tinha que chegar nas pessoas de alguma maneira. Aí um belo dia me surgiu a ideia, não, eu vou fazer um canal. E se tiver que ser, vai ser. Se as pessoas tiverem que ouvir, vão ouvir. Pelo menos eu vou explicar tudo que eu aprendi. Porque não adianta a gente aprender e guardar para a gente. O aprendizado pertence à humanidade. E nós temos que passar isso. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, através dos meus mentores também, que era exatamente esse meu caminho. Era ajudar as pessoas a não errar. Que maravilha, né, gente? Quando a gente fala descobrir essa missão e poder colocar em prática, né, não é à toa que o seu canal é um sucesso, né? As pessoas acompanham lá e realmente assim são vídeos super interativos, né? Mas principalmente o mais grandioso dele é o conteúdo que tem lá, né? Então você que está aqui assistindo, se você não segue ela ainda, vai lá no canal do YouTube, já se inscreve, compartilha e comenta lá, porque vale a pena você participar lá, né? Adriane, vamos falar um pouquinho, né? Eu fiquei bastante feliz, né, com essa nova série que você criou. Acompanhei todas as fases lá que você trouxe, né? E realmente, assim, são bem complexas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Mas de onde surgiu a ideia de criar uma série, né, sobre a questão? Porque da outra vez nós fizemos o programa aqui, a gente falou mais de uma forma geral, né? Generalista aqui, o que era chama gêmea, como que... E aí você começa a sintetizar isso numa série que eu achei bem bacana. As séries sempre ajudam bastante as pessoas a entenderem melhor, né? E aí, de onde veio essa ideia de criar essa série, né? Falando sobre as fases da chama gêmeas? É que assim, no início, eu até falei, tem outros vídeos lá no início que falam sobre as fases. Lá estavam as fases principais das chamas gêmeas. O que acontece é que as pessoas elas esquecem que não é somente aquilo, que cada etapa, cada pedacinho do caminho, nós temos um aprendizado. Então, eu comecei a perceber que as pessoas estavam se atrapalhando nessas fases. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, eu pensei, a melhor coisa que eu posso fazer é dar de uma maneira mastigada, digamos assim, para que as pessoas entendam aonde elas estão e o que elas podem fazer para melhorar.
Porque todo mundo quer união. Mas para conseguir chegar na união, a gente tem que ter um aprendizado. E esse aprendizado, se a gente entende onde a gente está, a gente pode ver o que pode melhorar. E também entender quando tem que ter paciência e esperar. E tem, pelo que eu acompanhei da série, né, assim, você traz um resumo de vídeos que você já fez, não é isso? Porque, assim, você até cita em algumas partes da série lá, né? Olha, tem um vídeo sobre isso, tal, né? Falando, né? Mais detalhado. Né? Não é bem um resumo. É que antes eu soltava os vídeos, mas as pessoas não entendiam aonde eles se encaixavam. Então, o que eu resolvi fazer? Dá uma sequência. Mostrar a sequência que todo mundo passa quando encontra, ou até mesmo antes de encontrar a chama gêmea. Porque nós somos preparados para isso. Eu fui preparada desde pequena. Eu enxerguei a minha chama gêmea quando eu tinha 7 anos com os meus amigos espirituais. Então, são entendimentos que a gente vai tendo e vai aprendendo. Hoje, eu sei que eu tive essa preparação porque eu tinha um outro caminho pela frente, que era muito maior. Então, tudo aquilo que eu falo hoje é a minha verdade, porque eu falo que eu tenho absoluta certeza. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar das fases então, né? Você sortou ali a série, né, para as pessoas, assim, claro, gente, ó, deixar bem claro que, assim, aqui no programa, a Adriane não vai conseguir falar de todas as fases, com tantos detalhes, né? Então, quem quiser acompanhar cada uma dela, vai acessar o canal dela lá e acompanhar os vídeos, que ela tem lá, os vídeos lá das fases, foram divididos ali vários vídeos, né, que ela fez, e ficou muito bacana, né, a série. Parabenizar você, viu, Drico? Ficou realmente muito, muito legal. Então, se você quer acompanhar de fato, então ela vai trazer aqui, dentro do tempo que a gente tem ali, né, tópicos ali, os tópicos principais de cada fase para a gente entender, né? Então, vamos começar a falar aí das fases, né? Como que é essas fases das chamas gêmeas aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Tá, eu vou começar falando, eu vou dar assim, apenas os tópicos de cada um. Aí depois, se tu quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser perguntar, a gente estende mais sobre esse tópico, tá? Claro, com certeza. Bom, o primeiro estágio é o estágio alheio. É aquele estágio que a gente não tem a noção da existência da chama gêmea, mas sabe que tem algum vazio. Tu não tem nem consciência que existe a jornada, mas sente que alguma coisa não está fechando ainda na vida, que alguma coisa pode acontecer. Então, é como se existisse que o amor verdadeiro, aquele amor que te completa, ele existe em algum lugar, mas tu não sabe o que é, tu não sabe como chegar e tu não entende porque tem aquele sentimento. Então, isso é o iniciozinho, bem lá no início de tudo. É quando começa ali a brotar esse sentimento de que está faltando alguma coisa. Que alguma coisa não está bem, que alguma coisa pode mudar. Legal. Tá? Esse foi o primeiro estágio. Vamos Sim. ao segundo estágio. O estágio do gatilho, tá? Bom, no estágio do gatilho é quando a gente começa a despertar, mas despertar para a espiritualidade. Tu começa a entender que o mundo é diferente, que tu vê as coisas com outro grau de pureza, tá? Que existe algo muito maior, tu sente como se fosse a presença de Deus, de algo muito maior por trás de tudo. E tu tá caminhando, tu tá tentando entender. Tu tem o despertar espiritual, mas uma parte tua ainda não está desperta, que é a parte do amor. Então, tu vai atrás de respostas. Tu quer entender, mas por que está acontecendo isso? Aí te dá aquele negócio assim, meu Deus, que vontade de estar com alguém. Eu estou sentindo falta mesmo de alguma coisa. Aí tu vai lá procurar. O que é isso? Que vazio é esse que eu sinto? Então, o gatilho é onde as coisas vão começar a acontecer. E é engraçado, né, Adriane, nessa fase aí, eu no vídeo lá assistindo, que é quando a gente fala da fase do gatilho, né, assim, o quanto que toda essa construção, né, e aí você pode falar muito mais do que eu, porque você conhece mais, essa questão espiritual, ela é importante nos processos, né, por isso que eu fiquei bastante
curiosa, né, quando eu estava assistindo a sua série, de entender que assim, né, a questão do despertar espiritual, ela surge no início, né, vem bem ali no começo, né, então não é lá no final você vai, não, já vem ali já no início desse processo, né? E por que ela ocorre no início? Que é para as pessoas entenderem. Porque o que é a chama gêmea? Isso é muito importante a gente falar, Márcia. Porque o que é a chama gêmea, na verdade? Na verdade, é o fim de todos os teus ciclos. Porque para te ficar com a tua chama gêmea, tu tem que ter passado por todos os karmas, fechado todos os ciclos da vida. Não é só ciclos ligados ao relacionamento, ao amor, mas é os ciclos da vida, ligado à família, à profissão, à saúde, é ligado a tudo. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí esse despertar espiritual vai te levar nesse processo, nesse caminho aí, né? Para você olhar cada ciclo e entendê-los, né? Tem muita gente que durante esses processos começa a analisar a criança interior. E tem pessoas que é no início. Olha. Exatamente, ele é muito importante, porque é onde começam todas as curas. É bem interessante passar por esse processo, né? Porque eu fico pensando, né? É um processo de autoconhecimento muito profundo, né? Com certeza. Muito profundo. Então, assim, muitas pessoas acabam fugindo disso porque vai lá na raiz da tua alma, né? Exatamente. E muitas vezes ali é a hora da pessoa procurar uma psicóloga, um psiquiatra, para poder entender toda a parte emocional. Porque isso é fundamental também. Não é somente espiritual. Uma das coisas... Fale. Não, assim, você fala dessa questão de buscar ajuda profissional, né? Seja um terapeuta ali, alguém que possa ajudar, porque, assim, são emoções muito fortes, né? E você não consegue lidar com elas sozinhas nesse processo, né? Exatamente. Porque a parte do terapeuta holístico é a parte espiritual. A parte emocional necessita de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Porque o que é importante a gente saber? Que a gente não pode nem ser muito espírito e nem muito físico. Nós temos que ter o equilíbrio. Claro. E as chamas gêmeas, para te entrar nessa caminhada, é no equilíbrio. E é na fase do gatilho que tu necessita do equilíbrio, para começar a seguir a jornada. Muito bom, é isso aí. Tá? Sim, muito. Pessoal, vai comentando aí pra gente ver aqui. E se alguém tiver dúvida e quiser perguntar pra Adriane, vai mandando aí, né? Ela vai ficar a noite toda aqui respondendo vocês, né? Vamos lá. A terceira fase aí, né? Vamos para a terceira. É a fase da pesquisa, tá? É exatamente o que nem eu falei. É a fase onde a gente entende que tem que aprender as coisas, que tem que aprender a caminhada. E é a fase que a gente começa a procurar a chama gêmea, porque a gente entende que tem alguém que vai nos completar. E quando tu entende isso, tu começa a ir atrás, tu começa a analisar teus relacionamentos. E se tu não tem a pessoa que tu gosta, que tu te sente completa, tu começa a procurar aonde ela está. E o procurar, nessa parte, tem a ver com o plano espiritual. Porque espiritualmente as chamas gêmeas estão sempre ligadas. E elas precisam do quê? Desse entendimento. Essa procura, Adri, aí nessa fase, ela já começa a acontecer de forma mais consciente, é isso? Exatamente. Ela começa a acontecer de forma mais consciente, por quê? Porque o universo, ele é perfeito. Ele sem sombra de dúvida. Controla tudo, passo a passo, evento por evento. Então, o que ele faz? Ele traz para a tua vida novamente pessoas que muitas vezes tu passou no início, tu sentiu algo e pensou que nunca mais ia acontecer nada. Ou ela traz alguém de um outro país, ou ela traz alguém de outra cidade, de outro lugar, ou até mesmo vizinho de porta. Reencontros, né? É o momento certo de tu despertar, de tu entender que ali existe algo. E aí tu começa a pesquisar o que tu tá sentindo, por que eu tô sentindo isso, por que essa pessoa tá mexendo comigo, ou por que eu tenho uma raiva tão grande dela. E aí começa. É uma boa pergunta, né? Uma
Uma boa fase, né? Mas é interessante, né? Porque é um momento mais consciente, né? Que você começa realmente a entender o que está acontecendo com você, né? Exatamente. É quando tu começa a entender tudo. Sensacional, gente. Olha só. E aí, gente, o pessoal tá gostando aí, tá curtindo, comentando, né, Isidoro? Bastante gente aqui. A Adriane tá falando aqui das fases. A quarta fase vai falar sobre o quê? Bom, essa é a fase do ou aquele. É quando realmente começa a jornada. Porque é o momento que tu entende que aquela determinada pessoa vai fazer a diferença ou faz a diferença na tua vida. Eu estou resumindo bem, tem muito mais coisas. Tá? Falando de uma maneira. Como eu disse aqui, né, Dri? Para entender melhor, vai lá no teu canal e assiste cada uma, porque lá você explicou mais detalhado, né? Aqui você tá resumindo, né? Estou resumindo bem, assim, para ficar bem fácil. E nessa quarta fase é muito interessante, porque quando a chama gêmea se dá conta, as chamas gêmeas, né? O casal de chama gêmea, ou apenas aquele que está mais desenvolvido, que tem que trabalhar na sua evolução, no seu crescimento espiritual, para encontrar com tudo isso o amor verdadeiro. Porque a base de tudo é o amor incondicional. Sim, sim. Então, é a partir daqui que a pessoa começa a trabalhar. Então, essa fase sente que tem algo que está faltando e que aquela pessoa é a pessoa que pode completar o que falta. Uau! Aquela determinada pessoa, ela começa a se dar conta. Essas fases, essas primeiras 4 fases, elas não têm como uma acontecer antes ou depois ou se repetir. Essas 4 fases que eu falei, elas são fixas. Naturais, acontecem na sequência aí. Na sequência e não vai se repetir porque tu só vai conhecer uma vez aquilo ali, o gatilho só vai vir uma vez. A partir da 4ª fase é que elas se repetem mais de uma vez, porque muitas vezes a pessoa não está pronta. Ela não entendeu o que ela precisava, ela não aprendeu a lição, ela não terminou os ciclos, ela não conseguiu vencer os karmas. Então, elas podem se repetir. Adriana, essa 4ª fase, ela é uma fase, assim, ela não confunde muito as pessoas? Porque, assim, você falou aqui um pouquinho dessa coisa da chama gêmea falsa, né? Exatamente. Nesse processo aí, não há uma confusão de, assim, encontrar uma pessoa e você começar... Porque a gente precisa diferenciar ali o que realmente é da nossa intuição, né? Aquilo que é sentido e que tem uma conexão espiritual, porque a intuição tem tudo a ver com isso, né? E o que é a criação da nossa cabeça, né? Exatamente, muito boa pergunta, porque o que acontece? A gente tem que entender o que é uma chama gêmea falsa, como eu expliquei para vocês. Sim. Como é a mesma mônada, todo mundo diz, não, mas eu tenho certeza, porque olha os sinais. Sim, os sinais são mesmos, mas uma não completa a outra, uma não preenche o vazio da outra. Por isso que é necessário, muitas vezes, o olho no olho. É necessário o entendimento para saber o que é e quem é. E a intuição, isso foi muito interessante de eu ter falado, porque o que acontece? Nós temos a intuição e nós temos o que a gente quer, que é o nosso ego que quer. Uhum. Aí tu pede assim, como é que eu posso diferenciar o que é o ego, o que é a intuição, o que é a espiritualidade falando? Né? Exatamente. Isso aí é uma aí onde causa confusão, né? A bagunça toda, ó, você já tá causando confusão. É a bagunça toda. Uma maneira que eu digo que é muito simples de saber tudo isso é que assim, quando a gente escuta, porque muita gente diz, eu escutei me falando isso, mas me falou isso, pode ter sido meu ego, será que foi intuição? O que foi? Quando a gente escuta algo com a nossa voz, é nós que estamos falando, é o que nós estamos querendo, é o que o nosso ego quer. Quando a gente escuta algo com outra voz, é a nossa intuição, são os mentores. Porque o que é a intuição? A intuição é um sopro que tu tem no ouvido do plano espiritual. Sim. Então, quando tu entende que isso que tu tem no ouvido
é algo que tem uma outra voz que não é a tua, é outra energia que não é a tua, então tu tenha certeza de que isso é a tua intuição, de que isso é espiritualidade. E quando tu tem a tua voz, é algo que está dentro de ti porque tu quer. E então, aí, né, Adriane, desculpa te cortar, mas assim, nesse exemplo que você está trazendo, né, nessa explicação, essa explicação que você está trazendo, tem uma coisa importante, né? A gente só vai ouvir a nossa intuição se a gente conseguir silenciar o nosso ego. Exatamente, por isso que nós temos que trabalhar o ego. Isso tudo se faz na 4ª fase. Porque se tu deixar, o ego vai interferir nas outras. Olha só. Total, então, né? Exatamente, tem que ter esse cuidado. E tem mais um outro cuidado que a gente deve ter nessa fase. Como eu falei, tudo é complexo. Existem muitos espíritos brincalhões. Sim. Então, se deve ter um cuidado muito maior. Porque às vezes não é aquilo. Às vezes estão te mostrando um caminho aonde tu tem passos errados. Por quê? Estão te mostrando energias erradas porque eles precisam daquela energia. Isso até é uma coisa interessante de se falar, até num outro momento, porque aqui entra também a Kundalini, sim, entra também os sentimentos sexuais. E aí, né, gente, quando a Adriane fala lá da questão espiritual, tem tudo a ver com esse processo, né? Porque quanto mais você se conecta com a espiritualidade, mais você afasta aquilo que não é real na tua vida, né? Inclusive esses espíritos brincalhões, como ela está trazendo aqui, né? Exatamente, por isso que eu sempre peço para todo mundo, mantenham a vibração alta, limpem os chakras. Todo vídeo ela fala isso, tá, gente? Todo vídeo, porque tem um fundamento e tem a importância. É, exatamente. Tá? Porque tudo que é alto, nada bate. É como se tu formasse um escudo ao teu redor. Então, sim, nada negativo chega. Muito bom, muito bom. 5ª fase, né? A 5ª fase, bom, da 5ª até a 12ª, elas podem se repetir, não tem uma ordem, pode ser qualquer ordem que elas podem ocorrer, porque tudo vai depender do que cada um está passando. Bom, a 5ª fase é a famosa noite escura da alma. Essa é a que todo mundo teme, é a pior delas. Passou por ela, tá ótimo. Porque o que acontece? É que nessa fase nós vamos aprender as lições necessárias. É nessa fase que a outra metade geralmente não está desperta. É nessa fase que nós cometemos os erros. É nessa fase que os sentimentos, eles de perda principalmente, onde a gente acha que perdeu outra metade. Então, é quando a pessoa ela não se dá conta que a outra metade também tem fases a passar. Então, o que ela faz? Ela vai entrando numa depressão, ela vai entrando, é como se ela estivesse morrendo por dentro. Ela vai sentindo que tudo dá errado na vida, porque ela não quer entender, naquele momento, que a pessoa também tem ciclos a terminar. Complexo isso, né? É complexo, e tem pessoas que nem a chama gêmea, a outra metade, também vai passar pela noite escura da alma. Só que existem várias maneiras de passar pela noite escura da alma. Sim. A gente não pode esquecer que eu estou falando da noite escura da alma para as chamas gêmeas, porque todos têm a noite escura da alma na espiritualidade. Sim. A espiritualidade também traz uma noite escura da alma. Com certeza. É bem complexo, tá? E aqui o que acontece? A ansiedade toma conta. É quando dá aquela coisa, ai meu Deus, que angústia, que bola, eu tô com uma bola na garganta, ou eu tô com um aperto no peito. O estômago dói. O estômago dói. Aí a Adriane, que manda todo mundo usar o óleo de lavanda. Que é exatamente para aliviar, para limpar o chakra cardíaco.
e poder as energias fluírem mais calmamente. E normalizando, né? Vai normalizando ali, Sim. né? Agora, uma coisa que é interessante eu falar aqui, que existe uma coisa que ajuda a aliviar a noite escura da alma, é a telepatia. É utilizar a telepatia para falar com a chama gêmea. Porque essa é uma das fases mais difíceis, mas a telepatia ajuda a amenizar. Claro que junto com a paciência, né? Que agora vai fazer parte de todas as etapas. E aí, gente, a Adriane tem lá no canal lá um vídeo explicando sobre a questão da telepatia, que é muito, eu não conhecia, né? Conheci através do teu trabalho lá, né? Que é bem interessante, né? Inclusive de como você usar, né? Como você colocar em prática, como você vivenciar isso, né? Bem interessante aprender sobre telepatia, né? Porque é muito forte, né? Esse processo, né? Uhum. E tem uma outra coisa ainda, Márcia. Antes da gente entrar, então posso dar um alô aqui pro pessoal que está Pode, que tem bastante gente aqui, viu, Adriane? O pessoal aqui tá bombando aqui. Tá muito legal. O programa tá demais, gente. Tá maravilhoso. Aqui a Isabelle Carla Calderoli, mandando boa noite, dizendo que a Dri é bênção. Te admiro mais ainda, viu, Dri? Disse a nossa amiga Abeile Carla. Seja bem-vinda, viu? Também a Mari Santinha, acompanhando também, lá de Chapecó. Mari Santim, boa noite, Mari, muito obrigado pela sua participação. Aqui também nosso amigo Jacaré, lá do Mato Grosso, também está acompanhando. Jacaré, aproveita que esse programa hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí, viu? É isso aí. Também aqui a Ivonesse Silveira acompanhando. Bem-vinda. Nosso amigo lá de Angola, já falei, né? Swapshine. Domingas Bonfim também está acompanhando. Boa noite a todos. Aqui no YouTube, a Marisa Batista acompanhando. Deusa Lima também. Já falei da Deusa? Não, a Deusa toda quarta aqui. Obrigada pela sua audiência, viu? Um super beijo para você, viu, lindona? A Marisa Batista está dizendo que a série ficou ótima mesmo, viu? Ficou mesmo. Ivone Nascimento dizendo, Adriane, maravilhosa. A Sheila Gonzalez está dizendo, eu sempre tive a intuição e não acreditava. Me achava louca. A Adriane me ajudou e me ajuda muito nesse processo, que é muito difícil, disse ela. Sheila Gonzalez. Você sabe, né, Isidoro, que a gente fala dessa intuição, as pessoas realmente têm dificuldade de entender, né? De aprender, na verdade, né? Márcia Porto também está aqui, eu sou seguidora da Adri, que é um ser maravilhoso, disse a Márcia, viu? Ô Márcia, agora você vira seguidora nossa aí também, viu? Da Rádio Deual, da gente lá, que tem muita coisa boa aqui. Se inscreva aí no nosso canal, curte nossa página também do Facebook. Marisa Batista disse, noite escura da alma é doida. Disse ainda, graças a Deus que passa, né, o Adriane? Graças a Deus que tem a Adriane para ajudar as pessoas a passar, né? Iris Souza está dizendo aqui, vamos deixar o like aí. Muito obrigado, Iris. É isso aí, gente. Curte, comenta aí, vai deixando aí que a gente está aqui, né? A gente estava falando de intuição aqui, né? Márcia, eu queria falar 4 coisas importantes sobre a noite escura da alma. Claro. Eu acho que é importante todo mundo saber, porque o que acontece? A noite escura da alma, ela vem quebrar correntes ligadas ao passado. É a primeira coisa. Interessante, Segunda, ela também vem quebrar crenças limitantes. Porque aqui muita gente entra em conflito. E as pessoas que entram em conflito, o que tem a ver? Porque tem idade diferente da minha, porque tem o mesmo gênero que eu. Não tem nada a ver. Isso tudo tem a ver com uma única coisa, com a alma uma da outra. Então, não importa. Por isso que aqui é importante a noite escura da alma. E o quanto as crenças, muitas vezes, fazem com que a gente fique presas a coisas que não tem sentido, né, Adriane? Exatamente. O outro ponto é que quando a pessoa passa pela noite escura da alma, ela passa por grandes mudanças em todos os sentidos. E ainda é nesse ponto que tu começa a entender que tu está passando por essas mudanças e tu vai atrás da cura. Perfeito. Como a gente sabe que está passando ou está começando, está entrando nessa noite escura da alma, Adriane?
É quando a gente não se sente bem com mais nada. Tu está entrando numa depressão, tu vive numa tristeza, tu vive numa angústia, tu não te sente bem. Parece que o mundo vai acabar. Exatamente. Tu acha que alguma coisa não está certa. Então tu estás na noite escura da alma. E para melhorar tem que passar por isso, né? Porque é ali que está teu aprendizado. Se tu não passar por isso, tu não aprende. E se tu não aprende, tu não consegue evoluir, não consegue crescer. Porque, na verdade, a jornada das chamas gêmeas é a evolução, é o crescimento, é a expansão da consciência para um todo. E olha como é interessante, né, Isidora, assim, o que a Adriane está trazendo aqui, né? Porque é necessário passar para evoluir, né? Mas a gente precisa aceitar, né? Aprender a lidar com ela, né? Porque acho que essa é a maior parte. Porque quanto mais a gente luta contra ela, menos a gente evolui, né? Exatamente. Porque a gente não pode esquecer que a base de tudo, principalmente do mundo que nós estamos vivendo, é a expansão da consciência. Exatamente. E se a gente não passar por isso, nós não vamos ter expansão da consciência. E é isso que eles pedem. Muito bom, é isso aí. Vamos para o sexto? Vamos para o sexto aí, né? Que se a gente ficar aqui na Noite Escura da Alma, você sabe que você vai fazer um programa só sobre isso, né? Noite Escura da Alma, né? Porque a gente pode fazer aqui, porque ela tem, né? Ela dá os cursos dela. Você deu um curso, né, Adri? Você fez um workshop sobre isso, né? Fiquei super curiosa de... Eu vou fazer um agora só sobre as fases. E muito também bom. Vou lançar o livro sobre as fases, né? Olha só, gente, novidade chegando aí, hein? Já o primeiro já é meu, viu? Já. Tá bom. Especial para ti. É isso aí. Bom, sexta fase, né? A sexta fase, eu acabei de falar da expansão de consciência, né? É onde a gente começa. A sexta fase é exatamente a mudança da consciência para que haja a ascensão. Porque nada mais é do que tu começar a entender, a aceitar e saber que existe um plano superior, que é onde estão todas as caminhadas. E também é nessa fase que tu tem a chance de descobrir que as respostas estão dentro de ti. É o que eu digo para as pessoas que conversam comigo. Quem é a principal pessoa que tem que saber as coisas? É tu mesmo. Então, procure as respostas dentro de vocês. Não sou eu que vou dizer, não é um canal no YouTube que vai dizer. Nós temos que escutar tudo, mas filtrar tudo, porque cada um tem as suas respostas, cada um tem a sua caminhada. E é nessa fase que a gente se conecta com o eu superior, que não podemos esquecer que é o mesmo que o da chama gêmea. Lembrem, aqui nós temos a mesma consciência. Por que tem que expandir? Para te entender que o eu superior de um se comunica com o eu superior do outro. Que está interligado, né? Exatamente. Isso que é importante também. Uma coisa que você traz, né, Odri, assim, essa questão a gente tem que ouvir, a gente tem que buscar conhecimento para nos desenvolvermos, né? Mas ter a clareza de que a resposta tem que estar com a gente. Exatamente. Não fazer, eu vou fazer porque a Adriane falou isso, eu vou fazer, não. Aquilo você vai ouvir, aquilo vai trazer conhecimento para você e a partir desse conhecimento vai trazer a tua resposta, né? A tua verdade, porque a minha verdade, ela pode auxiliar vocês, mas cada um tem a sua verdade. É o que eu digo, eu dou o caminho. Eu tô aqui, vocês caminham, eu tô aqui. Sim. Eu mostro que o caminho é esse, mas eu tô perto. Quando precisarem, eu estendo a mão. Vocês pulam o obstáculo, mas vocês que continuam. Exatamente. Tá? Muito bom. Sétima fase aí, hein? Sétima. O encontro físico e o reconhecimento. O que acontece? O que eu falo para vocês? Vocês podem encontrar a chama gêmea, vocês podem achar ela, tanto faz, né? Não importa. Mas o que acontece? O encontro físico, ele precisa acontecer pelo menos uma vez. Porque é nesse instante que as ligações vão ocorrer. É nesse instante que os chakras vão ser ligados, menos o cardíaco, que esse já é ligado, e esse vai ficar muito mais forte.
porque esse é um cordão que liga os dois para a eternidade. Então, o que acontece? É necessário o olho no olho, é necessário haver essa conexão imediata quando tu olha o olho no olho, quando tu vê a alma do outro. E é muito interessante, porque quando um está na frente do outro, um é puxado para o outro. Quem não tem a consciência que é a chama gêmea não entende por quê. Por que aquela pessoa me atrai tanto? É porque são duas metades, que são puxadas uma à outra. O universo puxa para uni-las. Exatamente. E a partir desse momento, tu não tira mais a pessoa da cabeça. E aí tu percebe claramente que tu teve a mudança de consciência. E uma coisa importante, muita gente me diz assim, mas por que eu odiei ele? Aí eu vou dizer o quê? Muitas vezes as chamas gêmeas se odeiam porque são sentimentos que fazem com que elas lembrem de algo que aconteceu no passado que não ficaram juntos, de tanto que se amaram. Então, tu passa a perceber que é verdade o que todo mundo diz, que o ódio e o amor andam lado a lado. Olha, uma boa... É interessante. Bastante, né? Uhum. Porque são pontos importantes. E é aqui, quando tu tem, geralmente, o encontro físico, que tu consegue entender quem é o divino feminino e quem é o divino masculino. Tu consegue identificar. E é nesse momento que ocorrem todas, então, como eu falei, conexões energéticas. E principalmente as trocas de energia que um e o outro sentem ao mesmo tempo. E o principal... Muito forte, né, Adriane? Muito forte. E o principal é que nesse momento tu passa a entender uma coisa. Nenhum relacionamento que tu já viveu ou que tu vai viver é igual ao da chama gêmea. Olha só, né? E aí isso também, né, Adriane, traz uma grande diferença para você entender o que é a chama gêmea e o que é a alma gêmea, né? Você perceber isso, né? Exatamente. Porque assim, você viveu, você pode ter amado outras pessoas, você pode ter vivido outras relações que foram fortes, intensas, né? Até maravilhosas, mas assim, você começa ali, você identifica que assim, não é possível, né? Não tem... Por que essa pessoa é tão diferente de tudo que eu já vivi na vida, né? Exatamente. Porque, que nem eu digo, existem diversas formas de amor. E para ti ficar com a tua chama gêmea, algo importante, muito importante de entender. Não é só dessa vida, mas de todas as tuas vidas, tu tem que ter experimentado os vários tipos de amor. Esse é o aprendizado. Porque o amor incondicional é quando tu ama sem exigir nada em troca. Então tu não tem mais posse, tu não tem obsessão, tu não tem nada. Tu apenas ama aquela pessoa. Que que a evolução humana está a caminho, né? Chegar nesse amor incondicional. É por isso que eu estou aqui, para tentar ensinar isso. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui para a Adriane. Não sei se a Márcia já fez essa pergunta. Alma gêmea, chama gêmea, é uma vez só nessa nossa vida aqui, nessa dimensão ou não? A gente perde uma vez e ainda dá na mesma vida aqui a gente encontrar uma outra diferente alma ou chama gêmea? Não, a alma gêmea, tu pode encontrar várias diferentes, até a mesma várias vezes. Na mesma vida? Na mesma vida, a alma gêmea. A chama gêmea só existe uma. Se ela está encarnada, tu pode encontrar nessa vida. Às vezes tu encontra na adolescência e volta a se encontrar lá no final da vida. E acabam casando. Mas só existe uma chama gêmea para cada pessoa. Alma gêmea existem várias. 144, na verdade. E tem uma questão aí, Isidoro, que é assim, né? Quando você encontra a sua chama gêmea, que por algum motivo você não fica junto aqui, né? Você pode se relacionar com almas gêmeas, né? Então, por exemplo, às vezes, isso do que a Adri explica lá muito no canal dela é isso, né? De que você pode, né? Se você não está na união com a sua chama gêmea, você pode viver as almas gêmeas que vão entrar na tua vida, né? O que acontece é que muitas vezes uma chama gêmea ela faz parte da tua vida por algum motivo. Ou é para te crescer espiritualmente,
ou porque tu conheceu ela, tu sabe que existe algo, mas ela tem caminhos a seguir e ela tem também karmas, ciclos a fechar. Mas como tu tá pronta e tu vê que aquela não seria agora o teu encontro, o teu ficar com ela, o universo ele não vai te abandonar. O homem não nasceu para viver só. O que acontece? O universo te coloca uma alma gêmea no caminho. Uma alma gêmea cósmica que tu vai amar, não é o mesmo tipo de amor, mas tu vai estar com ela e ela vai estar contigo para acompanhar toda a caminhada. É isso. E essa alma gêmea é a pessoa que vai te fazer feliz naquele momento. E tem alguma receita para não perder essa chama gêmea, já que é tão difícil assim? Vai acompanhando as fases que vai entender, né, Adriano? Vai entender. Aí ele vai entender, porque nós vamos falar disso mais adiante. Oitava fase, vamos lá, gente. Esse programa tá demais. Você que tá aí participando com a gente, vai curtindo, vai comentando. Eu amo esse assunto aqui, sou apaixonada, né? Por isso que eu vivo lá. Dri, vamos fazer um programa. Dri, vem fazer mais. Porque realmente é delicioso falar sobre isso, né? E certamente, mais do que maravilhoso falar sobre isso, a gente quer muito contribuir para que você, né, possa aprender aí, possa entender cada vez mais a importância de construir relações, né, relacionamentos na tua vida, seja uma alma gêmea ou seja uma chama gêmea, mas com conhecimento, com clareza, né, com toda essa evolução espiritual e com essa grande expansão de consciência que a Adriana fala tanto, né? Adriane. Estou falando seu nome errado aqui. Não tem problema, estou acostumada. Adriane, nada mesmo. Vamos lá. Agora, a oitava fase, não esquecendo que desde a quarta elas podem acontecer várias vezes, ou não tem ordem, tem qualquer ordem, tá? É a conexão espiritual. Bom, a conexão espiritual entre as chamas gêmeas, nessa fase, tu entende que ela sempre existiu. Porque tu entende que nesse momento tu consegue conversar com a tua chama gêmea espiritualmente, por telepatia, tu tem sincronicidades começam a aparecer. Porque o que acontece? Esse é um momento em que tu faz uma coisa e tu fica sabendo que a chama gêmea também fez. O universo faz alguma sincronicidade para que tu entenda. Então, a ligação espiritual começa aí. E essas sincronicidades, às vezes, vêm por mensagens, vem por números, o número 1111, que quer dizer que tu está no caminho das chamas gêmeas. O 2222, que tu está te aproximando da união com a chama gêmea. E nesse momento que tem essa conexão espiritual, mesmo as chamas gêmeas sendo amigas, o que ocorre? Muitas vezes as chamas gêmeas se encontram e começam com amizade. E isso é maravilhoso, porque é quando elas vão se conhecer e entender praticamente tudo do outro. É quando elas começam a partilhar tudo. Tudo da vida de um com a vida do outro. Coisas mais íntimas que nunca falaram para ninguém. Só aquela pessoa sabe. E ela sente necessidade de dizer. E também nessa fase tem uma coisa muito importante. Muitas chamas gêmeas lutam contra o amor. Porque elas não querem, principalmente, aquela que não está entendendo. Ela não quer se sentir aprisionada por um sentimento tão forte que é o amor. Então ela acha que outra pessoa está dominando ela. Isso traz medo, né? Traz insegurança, né? É o que nós vamos falar na outra do corredor e perseguidor. Porque essa se torna uma chama gêmea corredora. E aí essa é a nona fase, é isso? Não, a nona fase ainda tem uma antes, ou ainda tem uma antes, olha só quanta coisa. Profundamente a nona. Eita. Porque é quando tu pode ser até amigo, quando tu percebe que tu não consegue mais respirar sem a pessoa. Aí entra no desespero, né? Então, tu percebe o quê? Que tu precisa de respostas. E essas respostas começam a vir. Tu sente o vazio, ele não existe mais, porque aquela pessoa preenche.
Então, é na 9ª fase que tu começa a entender isso. Às vezes, tu entende um pouco antes. Aí, depois, tu passa pela noite escura da alma. É como eu disse, não tem ordem, mas são fases necessárias. Por isso que eu quis dividir em 16 fases, para cada um entender em que pedacinho se encontra. Porque é aqui que a gente começa a trabalhar com a gente mesmo. Tá? Então, por isso que tem que ter muito cuidado e muita paciência. A ansiedade aqui vai estar a 1000. E aí precisa cuidar disso para você não entrar não se perder com você mesmo, né? Exatamente, e entrar novamente na noite escura da alma, se tu já passou. É porque elas voltam, né? Então, elas voltam até o aprendizado ocorrer. Aí nós vamos para a 10ª fase, que é o quê? O espelhamento. No espelhamento, o que ocorre? Tu começa a enxergar na outra pessoa defeitos. Só que os defeitos, tu que tem esses defeitos. Você vê aquilo que tá, você vê no outro que tem em você, né? E é aquilo que tu precisa curar. Então, tu começa a dizer assim, mas não me tratou bem. Foi frio comigo. Mas será que tu não foi fria antes? Então, é quando a gente começa a observar se a pessoa está tendo uma reação, é porque tu teve uma reação antes. Então, tu vai olhar a maneira que tu agiu. Porque ele está sendo teu espelho e tu o espelho dele. Adriane, nessa fase tem muito a ver também com a tua verdade, né? Porque assim, se você não está sendo verdadeiro com o outro, ele vai refletir, vai perceber isso, né? Exatamente. Porque aqui tu tem que parar de negar as coisas. Se tu continuar negando os teus defeitos, negando tudo, tu não vai conseguir ir para frente. Se escondendo, né? Tentando ser o que não é, né? Porque aqui que tu começa a enfrentar os medos. E é muito interessante que nessa fase do espelhamento, as máscaras começam a cair. Porque tu tem que ser quem tu é. O outro é igual a ti. E às vezes olhar no outro e ver aquilo que não é tão bom assim, né? E olhar para vocês e falar, ai meu Deus do céu. Exatamente. Então, como tem pessoas que não aceitam isso, entra na 11ª fase, que é a separação. E é na separação que tu começa a ter que vencer os desafios. E assim tu trabalha com a tua evolução espiritual. E é na separação que é o tempo que tu tem para resolver teus karmas, é o tempo que tu tem para fechar os ciclos. Tem casais que se encontram na faculdade e voltam a ficar juntos no fim da vida. Porque casaram, tiveram filhos, mas tudo isso ocorreu porque eles tinham que fechar os ciclos. E muitas chamas gêmeas não entendem. Não, porque ele não me quer mais, porque nunca gostou de mim, porque isso, por aquilo. Não, esse meio tempo, tu também tem que fechar teus ciclos, tu também tem teus karmas a fechar. Os dois, né? Os dois ficam nesse processo. Os dois têm esse processo. Então, por isso o espelhamento não é só um, é os dois. Se todos passarem pela mesma coisa, eles vão passar por coisas parecidas. Então, tem entendimentos. Eu passei por entendimentos com a minha chama gêmea e ele passou pelos entendimentos dele, que foram necessários na época. Então, são coisas que a gente passa a entender. Os porquês. Aí vem o universo e te mostra. Foi por isso, isso e isso. Você precisava aprender isso, isso e isso. Exatamente. Aí, como a gente não quer aceitar, né? O que acontece? A 12ª fase, muitas vezes. Uma chama gêmea se torna corredora e a outra perseguidora. Gato e rato. Gato e rato. Por quê? Aqui vai envolver os medos. Os medos não é só de não tenho medo. Não. Muitas vezes tu está perseguindo, mas tu tem medo, porque quando inverte, tu que vai fugir. Então tem que ter cuidado, porque aqui elas invertem muitas vezes. É a etapa que eu considero uma das mais dolorosas.
Porque tu vai atrás e tu te sente, parece que a pessoa não te quer. Passa pela fase da rejeição ali, né? A dor da rejeição, né? O fator da rejeição. Só que nem todos passam pela parte do corredor e perseguidor. Antes de eu entrar na 13ª, eu queria deixar uma coisa bem clara. Não é todo mundo que passa por todas as fases, a partir da 4ª, tá? Porque tem muitas coisas que já se aprendeu em vidas passadas. Já estão evoluídos, né? Exatamente. Como eu, por exemplo, eu não tive como me chama gêmea, corredor e perseguidor. Não passou por essa fase. Já passou, não foi necessário. Então, são coisas que a gente precisa entender. Agora, a partir da 13ª é quando tu já tem uma consciência, que é o famoso estágio da torre. Quando tu tem a consciência, parece que teu mundo todo desmorona, é o estágio da torre. Ele tem que desmoronar, ele tem que se desconstruir para ser construído novamente. Sobre as novas crenças, sobre os novos sentimentos, sobre a nova visão do mundo. O nome tem tudo a ver, né, Adriane? Porque assim, você pega a torre mesmo, né? Você precisa derrubar para poder reconstruir tijolinho por tijolinho ali, né? Começar essa construção novamente, né? Exatamente, porque é aqui que tu vai refletir sobre a tua vida. Aqui tu vai passar por várias coisas. E principalmente, muitas vezes, tu diz assim, mas parece que eu perdi tudo, eu perdi minha chama gêmea. Aí eu vou dizer assim, cuidado, tu está sendo atestado. Porque é na fase da torre que ocorrem os testes. Tu passando nos testes, tu ganha um tijolo. Tu passa no outro teste, outro tijolo. E tu volta a ter a tua torre novamente. Vai montando ela. Exatamente. Bom, a última fase que tu passa, muitas vezes separadas da chama gêmea, é a rendição, que é a 14ª. A 15ª é a iluminação. Na iluminação, os dois passam junto. Ninguém pode estar na iluminação sozinhos. Muita gente me diz, eu já estou na iluminação. Aí eu pergunto, tá com a tua chama gêmea? Me dizem, não. Então, tu não está na iluminação, tu está na rendição. Porque essa confusão que você fala que acontece, né? Da rendição com a iluminação, né? Com a iluminação. Porque isso é muito importante. Eu queria muito falar sobre isso aqui, porque é uma das fases dessas duas, tanto que eu fiz um vídeo sobre cada uma, e a influência de uma na outra, porque é necessário. A rendição é quando tu aceita a jornada. Tu entendeu a jornada, parece que teu sentimento ficou... Tem gente que me diz assim, mas parece que eu estou gostando menos dele, estou menos conectada. Muito pelo contrário. Tu está mais conectada, é que a conexão se torna tão sutil que ela não machuca mais. Seria um momento em que as pessoas encontram ali a paz, né? A paz Exato. Com ela mesma, né? Aquela, não tem mais aquela coisa de posse, de perseguição, de desespero, né? De obsessão, né? De medos, né? Então você fica leve e fala, tá bom, agora eu entendi, já estou vivendo isso mesmo, então deixa eu seguir minha vida aqui. Exatamente. Porque o que acontece? Sabe a conexão espiritual, Márcia, que eu falei antes? Sim. Ela é sentida na 3D. É nessa fase. Olha aí. Porque tu entendeu que a pessoa está contigo, só que ela está terminando a caminhada dela. É nessa fase que tu espera a pessoa vir. Porque tu já está pronta, tu já evoluiu. Enquanto que a outra, chama gêmea, está acabando a evolução dela. Para chegar na rendição. Lembrando, né, gente, que a evolução espiritual que a Adri falou aqui é na 2ª fase, olha só. E a gente está aqui na 14ª, né? Exatamente. Na 14ª. Então, entende a importância dessa 2ª fase, né? Para que cada fase você passe, né? Porque essa questão da evolução espiritual, ela vem com você em todas, né? Exatamente. Porque quando tu chega na rendição, tu percebe que não tem mais dúvidas. Tu já tem certeza. Tu sabe que aquela é tua metade. Mas tu sabe que tu tem que viver, que tu tem que terminar tuas coisas e ele as dele. Tu sabe que aqui tu pode esperar se tu quer, ou tu pode viver tua vida até a pessoa vir.
Tu não tem mais ansiedade. A ansiedade aqui não existe. O ego morreu. Uau. Então, nessa fase, ela é muito importante. É a última fase que os dois estão separados. Só quando eles se unem e estiverem juntos que eles vão para a iluminação. Porque a iluminação não é pessoa separada, é os dois juntos, que fique bem claro isso. Então, quando os dois decidem, tá bom, então vamos ficar junto, aí começa a fase da iluminação. Eu vi que tem muita gente entendendo que já está na iluminação estando separado. Não, não está na iluminação. Isso é bom, isso é bom esclarecer. E está parado na rendição, esperando vir. Para depois chegarem os dois juntos que entram na iluminação, que é a fase que vai anteceder a união. Maravilha, né? E olha só, né? O quanto é importante diferenciar isso para a gente não criar confusão, né? Porque, lembrando, né? O que a Adriane está trazendo aqui, ó, todas as fases aí, tem fases que vocês não vão passar, né? Tem fase que já evoluíram, que já foram, então não vai ser necessário, né? Tem comentário aí, Isidoro, que a gente está chegando aqui quase na última fase e o coração já está a milhão aqui para saber, né? Aí o Isidoro quer a resposta que vale R$1 milhão aí, viu, Adriane? Qual é a receita para chegar na união aí das chamas gêmeas, né? Que o pessoal está buscando aí, né? O pessoal participando aqui, né? É a rendição. É, aí, ó. Rendição. É a fase da rendição aí, ó. Ou seja, você aceitar e aí você viver isso em paz, né? Falou, tá bom, então vamos seguir, né? Márcia Cremonese aqui. Boa noite, Márcia Cremonese. A Márcia, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Também a Duca Dantas acompanhando, viu, Márcia? Mamãe, um beijo aí para você, para Duda. Olha, Vivi Dance também está acompanhando, mandando uma boa noite aqui para Márcia, para mim, para Adriane também. Parabéns pelo programa. E parabéns pelo tema, disse a Vivi. Ah, seja bem-vindo. Um abraço aí para você, viu, Vi? Nossa amiga Patrícia, americana, acompanhando também, lá dos Estados Unidos. E a Márcia parece que fez uma pergunta. Opa! O que acontece quando você se encaixa em tudo isso? Acha que até descobriu a sua chama gêmea, mas um deles ainda não está preparado. Vão se afastar e haverá um reencontro no futuro ou não necessariamente? Perguntinha, Idri. O reencontro no futuro, geralmente, quando se encontram e se afastam, ele volta a ocorrer. Ele só não vai ocorrer quando a pessoa ela tem outros, como é que eu vou dizer assim, ó? Ela tem outros caminhos para seguir. E como é que tu sabe disso? Bom, tem gente que tem a chama gêmea acampada. Tem gente que tem a chama gêmea que tem que terminar ciclos, ou que parte antes. Porque geralmente as chamas gêmeas elas vêm e depois elas retornam. Porque o que acontece? Isso é bem interessante a pergunta. Porque o universo, ele entende que cada vez que tu está pronta, que tu está preparada, e a chama gêmea está se aprontando, ele pode tentar, ele traz a chama gêmea de volta. Ele traz a chama gêmea para ti. Se tu não está pronta, novamente afasta. Por isso que eu disse que a fase se repete. Vai e volta, né? Fica aquele vai e volta. Até o momento em que os dois fiquem juntos aqui. E muitas vezes acabam não ficando, porque é tanto vai e volta que o tempo vai passando. Mas é necessário isso. Não, a gente não tem como mudar. Nós não temos como mudar o tempo. A pessoa, quando faz parte da linha de tempo da outra, ela vai vir num momento para ficar, nem que seja quando elas tiverem 80 anos. Uau! Mas elas vêm. Mas aí tu vai parar e vai para pensar, mas quantos caminhos, quantas vezes eu encontrei, quantas indas e vindas nós tivemos? Tudo tem um porquê. Com certeza, né? Nada é por acaso, e né, tem gente? Outra coisa, eles combinaram lá antes de vir. Até mesmo, muitas vezes, se vão ou não ficar juntos. Que nem eu. Eu combinei com a minha chama gêmea. Tanto que eu recebi de vários médiums me dizendo que estava pronta para seguir com o planejado. Porque o planejado era isso.
Ah, se eu encontrar essa chama gêmea, eu vou falar para ela, descombina isso aí, viu, minha filha? Pelo amor de Deus, tira isso aí do... Olha, muito bom tu falar isso, Márcia, porque eu vou falar uma coisa aqui. Com chama gêmea não existe divórcio energético, tá? Olha aí, boa, pessoal, muita gente faz, né? Não tem, com chama gêmea não tem como. Com outras Mesmo coisas, que a pessoa faça, não vai funcionar. A única coisa que não funciona é com chama gêmea, com o restante funciona. Uau. Legal, aqui tem até declaração, hein? Olha, José Carlos Lorenzini. Ah, maridão aí, presidente. Meu marido. Diz ele que está muito interessante, gostaria de ouvir esse bate-papo, está muito interessante, gostoso de ouvir esse bate-papo, muito interessante mesmo. Ana Covelli aqui também, dizendo, Adri, é um farol em nossas vidas, maravilhosa. O José Carlos disse, apesar de ser suspeito de falar, eu sou fã de carteirinha da Adriane. Força sempre, Dri. Beijos do maridão. Beijo pra ele. Olha aqui, ó, declaração. Amo essa mulher. Nem preciso de receita, não. Ela é linda também na alma. Ah, que linda, né? Que bom, né? Que maravilha. Obrigado, viu, José, aí, pela sua participação aí. E curte aí esse momento aí de vocês, né? Que tenho certeza que é um amor recíproco aí. A Ana Covelli está dizendo, a minha chama só falava essa palavra, ódio. Olha aí. Do Carmo Duca por aqui também, dizendo boa noite, filha. A Márcia Porto está aqui. Meu Deus, acho que vivo um combo, então, em todas as fases ao mesmo tempo. Olha, Márcia, dica aí, cuida do ego, né, Dri? Porque quando você está nessa confusão toda aí, precisa acalmar aí para poder entender em que fase que você está, né? Gente, já estou virando auxiliar da Adriane aqui, viu? Já estou me sentindo aqui. Mas a Márcia falou, brincadeiras, viu? Estou na fase da rendição e tudo certo, já compreendi. A Sheila Gonzalez está dizendo, eu acho que estou na rendição, então. O meu coração está mais leve agora. Nem acredito, depois de tanta dor. E a Iris Souza disse, quando as chamas... Agora é uma pergunta. Iris Souza. E quando as chamas gêmeas, que estão no plano diferente, como irão saber que estão na fase da iluminação? Bom, quando as chamas gêmeas estão no plano diferente, é totalmente diferente isso. A união das chamas gêmeas e as fases, elas não funcionam dessa maneira. Algumas coisas são até iguais para quem está na Terra, mas é diferente para quem está no outro plano. Eu até vou fazer um vídeo, eu estou pensando até em fazer um livro, exatamente explicando o que acontece com as chamas gêmeas no outro plano, quando tem essa divisão. Uma está lá e a outra está aqui. Porque aqui o entendimento é um pouquinho diferente. Porque tu já não tem todos os chakras, então as ligações são diferentes. Quem está no outro plano tem a visão do sentimento puro. Não nós que ainda temos que trabalhar com o ego junto. É um olhar diferente, né, Adri? Uma energia diferente, né? Como a minha chama gêmea ela está no outro plano, eu vou fazer um livro falando exatamente, e até um vídeo... falando exatamente sobre esse assunto, porque já me perguntaram e eu acho que eu preciso também expor isso para vocês, né? Muito bom, muito bom. Bom, chegamos aí na fase da iluminação, passamos por Noite Escura da Alma, Fugitivo e Perseguidor, evolução espiritual, expansão da consciência, aí chega na iluminação. E depois a última fase aí... Fazer a união. Bom, a iluminação só ocorre os dois juntos, bem claro isso. Isso. Porque aqui, o que acontece? Um conhece as feridas do outro, um já conhece as imperfeições do outro, um aceita o outro como ele é. Aqui já tem a energia da união divina sobre eles. E é o estágio em que um já tem confiança no outro, apesar de todos os erros. Aqui não tem fuga. Aqui não tem o tempo cinza, que nem eu digo, porque aqui não tem mais, não é discussões, mas não tem mais os desentendimentos por ciúmes, por coisas pesadas. Existem briguinhas normais do dia a dia. Um deixa o copo sujo em cima da pia e outro reclama. Comuns da convivência, né? Exatamente. Porque aqui eles já passaram por vários entendimentos e várias curas.
passaram por tudo aquilo que é necessário. Então, com isso, vai acontecer o quê? O alinhamento vibracional. Elas atingem a mesma vibração. Tem essa parte da iluminação, né, Adriane, que você fala lá no vídeo, assim, porque eu fico pensando, né, a gente tá falando aqui do amor de chamas gêmeas, e nós, assim, como você sempre fala, a gente está aqui nessa 3D, né? Isso. E estamos aqui como seres humanos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não achar que quando acontecer essa fase da iluminação ou da união, de que as questões, né, as dificuldades que a gente tem ali de convivência no relacionamento com o outro, vai ser um conto de fadas, né? Vai ser, tipo, não vai existir mais problemas, não vai, né? Não, o que vai existir é a união do amor, né? Do amor. Porque aí é onde um aprende a aceitar os outros, porque cada um, que nem eu disse, tem as suas feridas. Cada um tem seus entendimentos, cada um precisa ter suas curas, as suas imperfeições, e um passa a entender no outro. Sim, sim. Tá? E aí nós vamos para a união, que é a 16ª e última. A grande final, o que todo mundo espera. Quando eles se tornam um. Mas a união só ocorre no plano espiritual, né? Porque é onde vai ocorrer a fusão. Sensacional. Gente do céu, olha, Isidoro, a gente tem que fazer uns 10 programas desse, né? Porque se ela for falar de cada fase aqui, simplesmente... Eu tentei ser mais breve possível e mais didático nossa, possível. foi muito objetivo e foi muito assertivo, né, nas suas colocações. Para o pessoal que está assistindo aí, eu tenho certeza que está contribuindo muito aí para compreender todo esse processo, que ele é muito mais amplo, né, gente? Então, assim... eu propus um grande desafio para a Adri aqui, já vou deixar claro, né, porque essa coisa de convidar ela para vir falar das 16 fases, cada vídeo lá, ela tem, se você pegar aqui 4 vídeos dela, já dá 1 hora, né, 1 hora ou mais de 1 hora todo o trabalho que ela faz, né, quando vai para o curso, então, ela tem um curso para cada fase, né, se você... for estudar a fundo, né? Então, ela foi aí realmente incrível, né? De fazer uma síntese de tudo isso, né? Para trazer aqui para a gente, né? E tem esse conteúdo, tá só em vídeo ou tem PDF também que a pessoa pode adquirir? Ainda não, porque eu vou lançar um livro sobre ele bem mais mastigadinho. Exatamente, gente. Então... Por enquanto, se você quer acompanhar aí, né, o trabalho da Adriane, no canal lá, Luz do Amor Infinito, tem no Instagram também, @Luz do Amor Infinito, né, que ela vai postando lá, tem os cursos que ela dá também, os workshops que ela faz, online, que você pode acompanhar, né, tem bastante coisa, e tem, né, o Isidoro tem aqui a imagem do livro dela, né, esse livro maravilhoso, aliás, obrigada pelo presente, quero te agradecer aí, de ter recebido, gente, eu li o livro, na minha fase que eu fiz a cirurgia, né? Eu fiz um processo cirúrgico e aí eu fiquei lendo o livro, né? E aí fiquei mandando mensagem para a Adriane. Nossa, eu tô lendo seu livro. Nossa, tá... O livro é simplesmente maravilhoso, né? Você tem que ler o livro. Se você ainda não adquiriu... Dri, como que faz para adquirir seu livro? Você falou que tá na Amazon, né? Tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, tem no Shoptime, tem em vários lugares. E aí... na Amazon tem ele como e-book também, tem ele como físico e e-book. Fala um pouquinho do livro aí pro pessoal que tá assistindo, né, Odri? Assim, não dá para você falar muito, né? Mas só para a pessoa adquirir assim, aí. É um romance espírita, onde eu conto a minha história com minha chama gêmea. Para vocês entenderem... Tá aí na telinha, ó, Isidoro está colocando. O intuito desse livro foi fazer e contar a história para vocês não cometerem os erros que se cometeu na época. E vocês entenderem que realmente chama gêmea existe. E que nem a morte consegue separar de tão forte que é o amor incondicional. Você falou uma coisa muito interessante, né? De que chama gêmea existe. Muitas pessoas duvidam, né, Adriane? Exatamente. Uau. Elas só passam a acreditar no dia que elas encontram a delas e vivem esse amor. Sentem o amor. Maravilha. E olha só, gente, o nome do livro aí, ó, Força de um Amor Incondicional. Indico para vocês. Dá para você passar aí, ó, um fim de semana inteiro lendo aí.
O livro é maravilhoso, emocionante, assim, é um romance lindo e que vale muito a pena ler, né? Então, Dri, eu queria muito agradecer você. A gente está chegando aqui ao final. Vamos ter que marcar mais programas aqui com essa mulher, viu, Isidoro? Só que eu quero ela aqui pessoalmente, viu? Quando você vier para São Paulo, não esqueça de me avisar que a gente faz um programa aqui excepcional, né? Para receber você aqui na rádio, aqui eu e o Isidoro receber você, para a gente falar sobre esse amor aqui, sobre esse assunto, né? Que eu sou apaixonada aí. Então, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, seus contatos, né? Para as pessoas aí te encontrarem. Bom, o que eu gostaria que vocês todos entendessem, que esse amor, ele é forte, é um amor que existe, é um amor que não é fácil. E o que eu li em vários livros, eu vou repetir para vocês, que não foi uma só vez, foram várias vezes. Quem quer um amor que seja um conto de fadas, que seja um mar de rosas, ache sua alma gêmea. Agora, quem quer crescer, quem quer evoluir, quem quer um amor para a eternidade, esse sim, ache sua chama gêmea. Mas o caminho é dolorido, mas no final vai valer a pena, eu garanto. Que maravilha. Gente, ó, quem quiser encontrar a Adri, aí a gente já passou, né? Tem o telefone também, né, Adriane, que o pessoal pode te encontrar. Ela atende também, faz atendimento individual. Conta um pouquinho aí para o pessoal que quiser... Eu sou terapeuta holística, né? Sim. Só que eu também sou coach de chama gêmeas e almas gêmeas. E além disso, eu também ajudo vocês a entenderem se é ou não é a chama gêmea, porque eu uso a minha mediunidade para isso. Então, poderosa mulher, hein? Eu tento ajudar em todos os sentidos, vocês caminharem na direção certa e agirem na direção certa, para que não haja conflitos, né? E quando necessário, claro, também aplico algumas coisas de terapia holística, porque tudo é energia. Gravem isso. Procurem sempre estar com energia limpa e estarem bem com vocês mesmos. Maravilha, gente. Então, ó, segue lá a Adriane, compartilha lá, @Luz do Amor Infinito no Instagram e o canal Luz do Amor Infinito, né? Para você estar entrando em contato aí. Isidoro, muito obrigada aí. Obrigado, pessoal. Márcia. Vamos agradecer a todo o pessoal que participou, que esteve aqui no Face, no YouTube, que deixou comentário. Isso. Segue a Rádio Deual. Se quiserem me seguir também, @Márcia Dantas Coach, para acompanhar lá o nosso trabalho. E a gente está muito feliz, gente, desse programaço. Dri, gratidão do fundo do meu coração. Uma delícia fazer esse programa com você. Obrigada, Márcia. Obrigada, Isidoro. E obrigado a todos. Adriane. É isso aí. Sucesso para você. Mais ainda aí com as almas e a chama gêmea. Chama gêmeas aí, né? Vai viver a arte do amor, vai viver essa arte do amor. Quem sabe aí você não encontra a sua chama gêmea para viver realmente o amor para a eternidade inteira. Um grande beijo, gente. Lembrando que sábado, festa junina no CREC Baetinha, dia 16 na UAB. A gente vai se encontrando aí. Dri, um beijo para você. Um beijo para vocês também. Beijo, gente. Isidoro, obrigado. Tchau, tchau. E até quarta-feira que vem, hein? Tchau, tchau. Tchau.